Começa agora Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá, seja bem-vindo ao nosso Inédita Pamonha, um oferecimento de Eastman Chemical do Brasil, BNP Paribas Asset Management e Profuse Achei. Chegou quinta-feira, chegou o dia de refletir sobre a vida. E aí um dia o menino teimoso desses que dá chilique em shopping e se atira no chão, diz: a vida é minha e eu faço com ela o que eu quiser, não me enche. E aí fiquei pensando, será que a vida é mesmo uma propriedade de quem a vive? Será que há, por parte de quem vive, esse direito de usar, fruir e dispor que a propriedade garante ao seu titular? E aí eu pensei melhor e talvez cogitei uma outra solução, uma espécie de aluguel. Um aluguel, no lugar da propriedade, um aluguel. Ou quem sabe até um uso apenas. Você recebe a vida, usa a vida enquanto a vida dura e depois devolve. Aí você diz, pô, mas devolve como assim? Do que você está falando? É porque talvez a ideia de recebê-la emprestado e devolvê-la no final permite admitir que a vida continua sem você. Olha que loucura! Aí você, pelo fato de tê-la tomado emprestado, não pode assim dispor dela completamente, do jeito que bem lhe aprouver. Afinal de contas, ela não é propriamente sua. Ela foi te dada por um certo tempo para você usar. Ela foi emprestada para você usar. E você, claro, poderá, de maneira intensa, poderá usá-la. E o jeito mais intenso de usar a vida é sendo mesmo o seu titular, inventando a vida e marcando a vida com a sua chancela, com o seu selo, com o seu estilo, com a sua forma de ser, com o seu caráter, com a qualidade do seu caráter, com os seus valores, com as suas decisões. Mas aí, claro, quando tudo acabar, você agradece. Importante agradecer, não esquece de agradecer. Você agradece, você devolve, vai embora. E por quê? Porque tem gente que vai usar na sequência. É verdade, é mais ou menos como esse esquema de rodízio de livros em escola, sabe? Você usa o livro, procura manter mais ou menos em bom estado. Quando você passa de ano, o aluno do ano seguinte usa o mesmo livro que você usou. Então, é mais ou menos assim. Você usa a vida e aí vê se deixa ela em bom estado. Por quê? Porque vai ter gente que vai nascer e tomar aquela vida para ele, né? A vida segue viagem. Diferentemente do livro, que guarda uma individualidade, a vida poderia ser entendida como uma grande energia, né? Aí você pega um pedacinho dela emprestado, quando você devolve no bolo da vida, como se fosse um grande bolo mesmo, né? De energia, você devolve lá, e aí o que acontece? O outro que chega vai pegar também um pouco emprestado, e quando ele pega um pouco emprestado, ele pega um tiquinho do que era seu, um tiquinho do que era do João da Alface, um tiquinho que era do Genival, né? O Genival Três Bicos, né? E aí, com você, o João da Alface e o Genival Três Bicos, sai uma nova vida. Talvez por isso, viu, que os gregos tivessem duas palavras para falar vida. Zoé, de zoar mesmo, né? Zoé, Z-O-E, e bios, que veio, claro, de biologia, piriri, pororó. O zoé, olha só, ele tá na raiz de zoon, né? De animal, de zoológico e etc. E qual é a graça do zoé, né? Qual é a graça do zoé? É que a vida entendida como zoé, ela não acaba nunca. Eita, garoto, é o que eu estava tentando te explicar. A vida entendida como zoé, ela não acaba nunca, ela não conhece a morte, ela se regenera num contínuo de formas viventes. E nesse contínuo de formas viventes, o nascer e o morrer
são piscar de olhos, não é? São etapas rapidinhas da transformação dessa mesma vida. Olha que loucura, essa vida Zoé, ela é, portanto, uma vida eterna. E ela não é uma vida eterna, tipo vida eterna só de alma, sem matéria, só de espírito e palavra. Não, não. Ela é vida eterna, mas ela é vida eterna na matéria, na energia, só que ela não termina. Quem é que morre? Morre o vivente. Morre o vivente, mas não morre a vida. A vida segue viagem, né? Você dá tchau pra vida, a vida continua, você desliga e aí outras coisas. Eu, por exemplo, veja, professor Clóvis, né? Quem é que vive em mim? Vive em mim gente de todo tipo, né? Nossa! O senhor acredita em reencarnação? Não, é que essa reencarnação, ela é uma reencarnação mais zoada, por isso Zoé, né? Ela é mais zoada do que a reencarnação metempsicose lá dos gregos, etc., que o cara reencarna bonitinho. Não, essa reencarnação é uma reencarnação onde você pega um tico de cada coisa e segue viagem numa recomposição, né? Que a gente poderia dizer que é muito parecida com o que acontece com o lixo, né? No lixo você requalifica o lixo, no lixo você reaproveita o lixo, no lixo acontece um monte de coisa. E aí você pode também entender um pouco desse jeito. No final das contas, nenhuma morte pode servir de objeção para enfrentar a vida. Por quê? Por uma razão muito simples, porque no final das contas a vida segue e o que morre é apenas o vivente. Nossa, eu queria dizer que essa ideia é uma ideia tão linda, né? Porque se você imaginar aquela famosa alegoria que eu sempre faço da onda, que o vento bate na onda, a onda cria, aí a onda dura um certo tempo, aí a onda volta pro mar, ela morre na praia, né? E ela volta pro oceano, do qual ela nunca deixou de fazer parte, né? É aí que você entende um pouco que o que morreu foi o vivente onda, morreu na praia, mas a vida da onda, ela passará a integrar alguma coisa maior, gerará outra onda, ela continua rodando, né? Ela continua rodando numa perspectiva muito forte de eternidade. Eu queria que você, de fato, levasse isso um pouco a sério. Por quê? Porque, no final das contas, um dos grandes problemas que a gente tem na hora de viver é esse medo doido de morrer, essa ideia da morte, essa ideia da finitude que nos acompanha e muitas vezes nos angustia muito. É muito comum, então, que a gente, para se livrar dessa coisa do medo da morte, como falamos outro dia, a gente acabe enchendo a mente com divertimento, enchendo a mente com coisas que pode ser trabalho, pode ser estudo, né? Pode ser, imagina, para quem estuda direito, fica lá lendo aqueles códigos, aquela doutrina, aquela coisa toda. É uma excelente maneira de divertir, quer dizer, de ocupar a mente para driblar essa certeza da finitude, essa certeza de que tudo que a gente faz no final é para terminar em nada, em zero absoluto, não leva a nada, né? Um caminho que vai do nada para lugar nenhum. E isso é muito esquisito, isso é muito absurdo, né? E é exatamente por isso que a gente sente essa estranha necessidade de se divertir para esquecer da nossa condição finita e mortal. Pois muito bem, eu penso que essa sabedoria do Zoé, essa sabedoria de que a vida segue e que você é um usuário temporário da vida, ela, claro, ela é menos tranquilizadora do que uma vida eterna com individualidade, com identidade, com nome, endereço, caixa postal, alguém que te promete uma vida eterna ressuscitando com identidade no meio daqueles que você ama, numa eternidade sem doenças, sem dor, sem desgraça e para sempre. É muito legal, bacana. Nossa, eu torço demais para que seja isso e mais ainda, mas é preciso ter uma fé que às vezes me escapa. Então, essa do Zoé me parece muito, muito, muito legal. Por quê? Porque na hora que você imagina, não é? Que a vida que você está usando, que você tomou emprestado, da qual você se serve, é uma vida que seguirá a viagem e poderá, de certa maneira, proporcionar muita coisa incrível para tudo o que possa dela
se servir pela frente, isso eu acho que dá a você a dimensão de um pertencimento grandioso. A dimensão de um pertencimento grandioso. Eu queria repetir isso para você curtir. Porque, no final das contas, se essa vida aí é uma vida que não termina mais e da qual nós tivemos a chance de fazer parte, num processo seletivo raríssimo, né? Num processo seletivo onde o encontro do espermatozoide com o óvulo é mais do que uma improbabilidade, né? E continuar vivo é uma espécie de extensão dessa improbabilidade, né? Poderíamos dizer que a vida é no limite da impossibilidade e, portanto, um autêntico milagre de você conseguir pegar emprestado um pouco de vida para construir você mesmo ao longo de um certo tempo e, a partir daí, devolver a vida e ter tido a preferência de gozar desse período de energia vital com você e com a chance autônoma e soberana de construir em torno dessa energia um ser com prerrogativas, um ser que implementa coisas, um ser que sonha, um ser que realiza, um ser que transforma, um ser que faz acontecer, um ser que deixa marcas no mundo, um ser que deixa legado, um ser que participa da história, um ser que participa da história e não é da história da humanidade, é um ser que participa da história da realidade vivente, né? É um ser que se integra ao mundo e a partir daí constata que o mundo não seria se ele não tivesse sido, o mundo não seria se cada um de nós não tivesse existido. Então, é claro, é um objeto de intensa gratidão poder ter feito parte de alguma coisa que um tiquinho desviado nos teria deixado de escanteio e nos teria colocado no não ser, no não existir e assim por diante. Por isso, ora, já que é assim, já que estamos aí em posse provisória, em uso provisório da vida, entendida como Zoe no seu sentido maior, já que tivemos essa chance, poderíamos de fato aproveitá-la ao máximo, né? Tornando-a valiosa, tornando-a preciosa, né? Descobrindo aquilo que há de mais precioso na hora de viver. E penso eu, aqui entre nós, nesse momento de quinta-feira, que há muita coisa preciosa na vida. Muita, mas muita coisa preciosa na vida. É um olhar de alguém, é um abraço, é um carinho, é um beijo, enfim, é muita coisa linda que pode acontecer na vida. Porém, eu queria destacar uma que não costuma ser destacada sempre. E é justamente a possibilidade de você pensar melhor, ter mais lucidez, mais capacidade intelectiva, investir nessa possibilidade de refletir. E isso se dá, evidentemente, a partir do estudo, a partir do conhecimento, a partir do entendimento, a partir da análise, da observação, do diálogo e de tudo aquilo que pode lustrar, né, aperfeiçoar a tua capacidade de pensamento. Já que é o espírito que pensa, o pensamento qualificado é uma forma de elevação do espírito. E uma forma de elevação do espírito é sempre a oportunidade da manifestação de algum divino em nós. Esta é uma crença que me é muito, muito, muito própria, no sentido de que eu gosto dela, eu gosto de pensar nela, eu gosto de trazê-la para as minhas reflexões. Existe a possibilidade da vida, na hora que ela foi e está sendo usada por algum ente que vive, existe a possibilidade dela manifestar o quinhão de divino que ali se encontra. E uma das maneiras da vida manifestar o quinhão de divino que ali se encontra é através da elevação espiritual, que pode se dar seja por um pensamento qualificado, seja pelo empenho na vida alheia, seja pela capacidade que temos de transcender a nossa animalidade e, portanto, indo além do próprio comodismo, do próprio conforto, da própria glória e do próprio reconhecimento, do próprio patrimônio e dos próprios ganhos, a possibilidade que nós temos de oferecer, de proporcionar, de entregar. A cada vez que genuinamente nos preocupamos com alguém, é Deus que manifesta em nós. Professor, já me lembro do senhor ter dito isso. Eu não tenho nenhum problema em me repetir. E eu te explico por quê. Porque se você está aí desse lado, não é em função do que eu nunca tenha dito, mas é em função do que eu já disse. E, portanto, não há nenhum problema em, nesse momento, que é um momento espontâneo, que é um momento autônomo, que é um momento soberano, que é um momento de autonomia,
autenticidade da manifestação do Espírito, não há nenhum problema, né, em se repetir, porque é evidente que a cada vez que a ideia é apresentada, ela é apresentada num contexto afetivo, num contexto de enunciação que é particular, que é inédito e, mais do que isso, o discurso também é recebido num cenário inédito, num momento inédito do receptor, num estágio afetivo inédito do receptor, e tudo isso faz com que a vida que vivemos juntos, compartilhadamente, continue, ainda que eu me repita, ainda que me falte originalidade, ainda que me falte coisas que nunca disse para dizer, a vida continuará inexoravelmente inédita, virginal e irrepetível. Esse foi o seu Inédita Pamonha, um oferecimento de Eastman Chemical do Brasil, BNP Paribas Asset Management e Profuse Achei. Um beijo grande, carinho enorme. Se gostou, quinta que vem, tamo de volta. É nóis. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.